vê inter, eu tô falando de alguém da relação de duas coisas, tá? Por exemplo, relações internacionais, relações entre países, inter, tá? Eu, se eu tô falando intermolecular, eu tô falando entre moléculas. O que seriam moléculas? Coisas que têm ligação covalente. Aqui na aula. Se tem ligação iônica, anote isso. Nós temos o que nós chamamos de retículo cristalino, tá? A principal dela é o que nós chamamos de dipolo induzido. Seria dipolo induzido. Gente, alguém sabe o que é dipolo induzido? Quero ver. Fazer um teste de conhecimentos bolado. Quem que sabe aí o que é dipolo induzido? Tem alguma ideia? Chute, chute. Todos estão liberados. À vontade. Vamos lá, vamos lá. Quero o galera no chat aí. Cadê? Os Tatá, Min, Céus. Cadê a galerinha do chat? O mesmo chute, chutezinho, daquele chute, o que é um dipolo induzido? Não precisa nem muito longe. Olha para a palavra, né? Como a gente forma ela. E aí? Alguma ideia? Dipolo induzido? Cadê? Cadê o pessoal no chat? Cadê minha galera? Cadê minha capivarinha? Cadê minha capivarinha? Repete a pergunta. Você tem alguma ideia do que seria dipolo induzido? O nome já diz bastante, né? Dipolo induzido. Seria. Chute. Quero chute. Pode errar. Se for pra errar, erra aqui. Erra aqui. No vestibular, se você errar, maluco, eu vou te tomar vocês de tiro. Vai ser legal, não? Ixi. Dipolo induzido. Polo induzido. Isso. Dipolo induzido. Mauê. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cadê? Galera, cadê galera? Interação não como espécie química vai induzir uma outra a ter dois polos. Dei. Você quase, Celso, tá? Quase. Vou explicar aqui onde polo induzido agora para vocês. Galera, sempre que vocês verem esses nomes assim, dá uma olhadinha no nome mesmo, nas palavras que formam, tá? Aqui no estilo dessa palavra é induzido, né? E eu tenho uma força entre moléculas. Se eu tenho uma força entre moléculas, significa que uma molécula vai induzir a outra molécula, tá? Elas vão se induzir para fazer algo, tá? E o que seria dipolo induzido? Então, justamente, é o que acontece quando, por exemplo, sabe a anêmona? Já viram a anêmona? Que a anêmona fica, tipo, assim, tá ligado? Aí ela fica assim. Já viram? Que ela fica balançando de um lado para o outro e tal. É a mesma coisa. É um sistema de anêmona entre as moléculas. Temos aqui, por exemplo, olha aqui, o H2, tá? Lembra que eu falei na aula de polaridade que o H2, por ele ser igual, ele é o quê? Apolar, não tem polo, né? Se ele não tem polo, quer dizer que é tudo igual aqui, né? Esse risquinho aqui é a nuvem eletrônica dele. Então, ou seja, os elétrons estão distribuídos bonitinhos, tanto para esse, tá? Tá tudo igual. Só que aqui a nuvem eletrônica é negativa, não é? E aí, aqui do lado tem outro H2, que é a mesma situação. E a nuvem dele eletrônica é negativa. Me fala uma coisa aí, galera, no chat aí. Se eu tenho negativo com negativo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Negativo com negativo? Fala pra mim. Repulsão, positivo. Na matemática seria. E nem positivo, seria soma, né? Tá. Repulsão, exatamente. Os opostos se atraem e os iguais se repelem, tá? Quando eu tenho um menos aqui e um menos aqui, o que vai acontecer? Esse aqui vai induzir esse aqui. Então ele vai pegar, vai entrar para dentro. Ele vai fazer assim, esse daqui, tá? E esse aqui vai chegar mais perto. Quando esse aqui voltar, o que vai acontecer? Esse aqui vai para frente e esse aqui vai ficar assim. E aí eles ficam nessa, um jogando para cá, o outro jogando para cá, o outro jogando para cá, o outro jogando para cá. Ficam nessa de induzir o outro e acaba que eles ficam tipo fazendo uma ligação sem querer, porque um fica induzindo o outro. Quando tem espaço, ele vem para cá. E aí esse aqui entra. E aí ele vai vindo para cá. Aí ele vai lá, vai voltar de novo, esse aqui vai voltar e ele vai fazer a mesma coisa ao contrário, tá? Eles ficam como se fosse uma anêmona, assim, ó, tá?
Exatamente assim, ficam assim, tá? E isso acaba mantendo eles ligados, tá bom? Então, assim, sempre que eu tiver um dipolo induzido, vamos ter uma molécula apolar, tá? Porque não pode ter polos. Não pode ter polos. Tem que ser igual, dessa forma. Tem que ser, por exemplo, Cl2, por exemplo, O2, tem que ser apolar, tá? E a ligação sempre vai ser fraca, tá? Justamente por isso ser uma ligação de ficar um repulsando o outro, repelindo o outro, né? É uma ligação fraca. Então ela é fácil de ser quebrada, tá bom? Dipolo induzido, o nome um induz o outro a ficar mexendo sua eletrosfera. Só isso, tá? Aí está escrito, ó, eletrosfera não definida, oscila sem limite físico. Não tem limite, porque elas ficam uma mexendo na da outra, tá? Por serem negativos, a deformação repulsa a outra como uma anêmona. Galera, o dipolo induzido saiu? Conseguiram compreender, pegar essa chave aí? Posso continuar? Seguiram? Pegaram? Sim ou não? Sim ou não aí no chat, hein? Preciso saber, preciso saber. Sim ou não? Lucas, tá uma merda, entendi porra nenhuma, por favor. Cadê a galera do chat? Cadê minhas capivarinhas? Fala pra mim. Entendeu? Entendeu? E você, Mozatar e a mim. Conseguiram entender? Posso seguir? De boa? Sim? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Galera, temos outro tipo também, tá? Que é o que nós chamamos de dipolo permanente. Galera, permanente. Responde uma coisa então. Qual que é mais difícil de quebrar? Algo que é induzido ou algo que é permanente? Obviamente permanente. Então, o permanente é mais forte. Pelo nome, tu já sabe, bicho. Tá? E se o dipolo induzido era apolar, o dipolo permanente vai ser polar. Ou seja, o que significa ter um polo? Quer dizer que um lado vai ser positivo da molécula e outro vai ser negativo. Tá? Então, assim, vamos dar uma zoadinha aqui, uma zoada. Aqui nós temos o H+, tá? E temos o Cl-, tá? O Cl-, repara uma coisa. Ele tá puxando todos os elétrons para cá, não tá? Porque ele é bem mais eletronegativo. Então a eletrosfera, repara que ela tem pouca para cá, pouco elétron para cá e tá tudo para cá. Então aqui acaba ficando positivo, tá? E aqui negativo. Quando esse HCl encontra outro HCl, na outra ponta, essa ponta aqui, o que acontece? Ó? A ponta negativa e a positiva vão se achar. Eu falei com vocês, quando a gente falou de ligação iônica, que a força mais forte que existe na natureza são as de carga diferente. Os opostos se atraem. Então, se eu tenho uma beiradinha que é positiva e outra que é negativa, quando elas se juntarem, maluco, fudeu, grudou. Então é forte pra cacete. É muito difícil você te fazer essa ligação aqui, tá? Ou seja, é a atração de cargas. Só isso. Só isso. Gente, de boa? Boa? De boa, né? Muito paz, muito tranquilo isso, né? De polo induzido, de polo permanente. Gente, tem gente que fica achando que isso aqui é um bicho de sete cabeças, faz o nome. Aqui de polo, que é de polo, de polo, de polo. Gente, é muito fácil. Muito fácil. Tá? Muito fácil. Temos uma aqui que não deu tempo de eu terminar o resumo. Ah, infelizmente, tá? O resto vai ficar meio feinho, mas você se acostuma. Galera, temos também a ligação de hidrogênio, tá? Essa aqui vai ser a mais forte de todas, tá bom? Anota isso. Ligação de hidrogênio, você pode ver também como ponte de hidrogênio, tá? Ou força de London também. Força de London, você pode ver também, tá? Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho de ligação de hidrogênio, tá? É o seguinte, você tem que ter moléculas polares, tá bom? Você tem que ter moléculas polares. Sempre, tá? Tem que ter um polo, positivo e negativo, tá bom? O que vai acontecer na ligação de hidrogênio? Olha aqui. A ligação de hidrogênio ela vai acontecer quando nós tivermos flúor, oxigênio ou nitrogênio com ligado com hidrogênio. Sempre, tá? Ela é muito forte e muito difícil de ser quebrada, tá? Também. Muito forte. É a mais forte de todas as ligações, tá? O hidrogênio, por ser menor, menos eletronegativo, ele praticamente tem seus elétrons roubados todos. É igual a gente viu aqui, ó. Repara que ele ficou aqui positivo, não ficou?
mesma coisa, ele vai ter os elétrons roubados, tá bom? Então, assim, seu núcleo ele vai ficar exposto, tá? Ou seja, eu tenho uma ligação aqui, por exemplo, tá? Eu tenho dois hidrogênios, tá? Olha aqui como vai ficar. Ele vai ficar tipo para fora, tá? Porque esse aqui vai estar puxando todos os elétrons de hidrogênio, porque ele é muito mais eletronegativo, ou seja, ele está muito mais na direita da tabela e em cima, tá? Então o que vai acontecer aqui? Cara, quando ele passar perto de outro, por exemplo, desse aqui, deixa eu copiar. Ele vai pegar e vai colar nisso aqui como se fosse um cola super bonder, bicho. Positivo com negativo. Muito positivo. Esse aqui tá muito positivo, esse aqui tá muito positivo e esse aqui tá muito negativo. Então o que vai fazer? Eles vão se juntar. Quando juntar, mano, ninguém quebra. Ponte de hidrogênio é muito forte. Muito difícil de quebrar. Muito difícil de quebrar. Gente, ponte de hidrogênio também, só isso. Boa, de boa. Querem que eu volte dúvidas? Esse conteúdo é bem curtinho. Hoje eu acho que hoje vai dar nem 40 minutos de aula. Se bem que eu tenho bastante coisa pra falar ainda. Boa? Boa, né? Gente, isso daqui é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Essas ligações, elas interferem em algumas coisas nas substâncias, tá? Coisas que nós chamamos de propriedades macroscópicas. Vou explicar para vocês. E propriedades macroscópicas, tá? O que é propriedades macroscópicas? Vou explicar para vocês, tá? Primeiro, nós temos a solubilidade, tá? É a principal, né? Acho que é a única que eu vou falar, inclusive agora com vocês, que eu vou deixar para ir apresentando isso aqui aos poucos. Primeiro, o que você tem que saber, tá? Polar sempre dissolve polar. Sempre. Não, calma aí, eu vou botar sempre não, vou botar dissolve só, melhor. Fica maior grandão. Polar dissolve polar. Apolar dissolve polar, tá? O que isso significa, Lucas? Que eu não estou entendendo nada. Toda vez que você tiver uma ligação polar, ela vai dissolver uma ligação polar. Sempre que você tiver uma polar, ela vai dissolver o polar, tá? Sempre. Por isso, por exemplo, que água e óleo não se misturam, tá? Porque o óleo, ele é extremamente apolar, porque ele é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos, HC, né, de hidrocarbonetos, sempre serão apolares, tá? Sempre não, mas, enfim, são apolares, tá? Em grande maioria das vezes. Polar sempre vai dissolver a polar, tá? Então, se eu junto a água, que é polar, com óleo, que é TH pra caralho, e eu junto os dois, não vão dissolver, vai ficar aquelas bolinhas. Justamente porque polar não dissolve a polar. Agora, se eu tenho polar, eu posso dissolver uma substância polar. Se eu tenho apolar, eu posso dissolver uma substância polar, tá? E outra coisa também, quanto maior a cadeia de carbonos, sabe aquelas cadeias gigantes de carbono? Você vê aquele negócio, vindo negócio aqui, aquelas cadeias imensas de carbono, de química orgânica. Importante que você sabe que quanto maior a cadeia, menor solubilidade, tá? É mais difícil de você dissolver. Tenta pôr uma casca de uma árvore dentro da água. Não vai conseguir dissolver a casca da árvore, pô. Bonito pra cacete ali dentro, tá? Por exemplo, quer ver dar um exemplo? É, CH3 mais OH, aqui, por exemplo, tá? Olha aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Não, vou pôr CH3 com H, isso aqui é uma cadeia carbônica, tá? Aqui eu tenho CH3 com outro CH3. E aqui vem mais um OH. Qual que é mais difícil de eu dissolver? Qual que é? Esse aqui, porque esse aqui é maior, não é? Olha a cadeia carbônica. Esse aqui tem três coisas. Esse aqui é mais fácil de dissolver. Isso aqui é mais difícil. É menos. Tá?
Galera, de boa isso. Só dando uns adendos só porque a gente vai entrar agora, eu vou falar hoje só de ligação de hidrogênio, achei o mais intuitivo em relação à intensidade de força, devido à diferença da eletronegatividade. Sim, sim, sim. É muito boa essas ligações. Gente, propriedades macroscópicas, que eu queria falar com vocês agora é só isso, só solubilidade por enquanto, tá? Oi, saiu? Vou falar agora com vocês sobre meu resumo do caderno aqui, eu vou falar de ácido, tá? Eu vou falar só de ácido hoje. Nas próximas aulas eu vou falando de base, pipi, popopó, tá? De boa? Vamos lá, vamos seguir. Vai ficar feio assim mesmo, gente. Depois eu faço bonitinho, tá? Vamos falar um pouco de ácidos, tá bom? Comentar um pouco sobre ácido. Teve um carinha, tá? Chamado Dalton. E por causa do Dalton, nós tivemos um cara chamado Arrhenius, tá? Que foi o responsável por nomear os cátions, tá? Também que eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Só escrever aqui o nome dele, tá? Hum, tá. Enfim, Arrhenius, ele foi o cara responsável por dar nome, tá? Aos cátions, tá? Eu vou botar positivo, e os ânions negativos, tá? Ele já sabia que o átomo era divisível antes de chegar no Thomson, tá? Ele já achava que era, tá? Quem lembra lá de modelos atômicos vai saber disso, tá bom? Então, assim, ele foi um cara também muito importante pro ácido, tá? Pra gente ter a concepção de ácido e das funções inorgânicas. O que é um ácido? O que é a definição de um ácido, tá? Vamos lá. Um ácido, ele libera H+, em uma solução. O ácido, ele faz ligação covalente, tá? Sempre vai ser covalente, tá? O ácido, ele sofre ionização, tá? O que é isso? Vou explicar. Ionização é a quebra da ligação. Ou seja, ele sofre em algum momento a quebra da ligação dele, tá? Show? Então, assim, a água, o que vai acontecer no ácido, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Que o ácido libera H+. Por quê? Quando você joga o ácido na água, a água ela vai quebrar a reação, tá? Covalente, e o elétron vai ser tirado do hidrogênio pela eletronegatividade, tá? Então, o hidrogênio vai ficar assim, ó, solto, tá? Vai ficar solto. Ficou? Assim, por exemplo, quer ver um exemplo? Eu pus dois exemplos. Agora não tá vindo nenhum na cabeça também, tá? Como funciona a fórmula do ácido? Como eu identifico o ácido, tá? Vamos lá. Formulação do ácido. Sempre vai ser o hidrogênio e mais alguma coisa, tá? Ó, sempre vai ser o H+, né? E aqui vai ser o nosso ânion, tá? Aqui é o nosso ânion. Sempre vai ser assim, tá bom? Sempre. Show de bola? Quer ver mais? Pensar como eu posso explicar isso de forma melhor. Acho que eu vou fazer um quadro. Acho que um quadro ficou melhor. Eu vou dar um exemplo aqui também, tá? Por exemplo, da reação da água no ácido cloro, tá? Fica melhor. Olha aqui. O meu vou fazer pequenininho, senão fica muito grande. Ó, H2O mais HCl. Isso aqui vai ficar. Acho que é. Cara, que eu não lembro. Eu acho que é H3O mais, cara. Gente, deixa eu olhar essa reação aqui que eu não lembro agora. Cabeça. Eu acho que é H3O mais o cloro menos. Isso fazer de cabeça as coisas. Eu vi que isso é isso mesmo. Ou se eu tô viajando. É isso mesmo, tá? Eu tava certo. Graças a Deus, né? Professor de química tem que saber essas coisas. Eu tava certo, tá? L menos, tá? O que vai acontecer aqui? Repara só. Quando eu coloquei esse hidrogênio em contato com a água, repara o que aconteceu. Ele saiu do cloro.
e ele veio para cá como H+. Por quê? Porque o oxigênio, olha o que eu falei aqui, o oxigênio é muito eletronegativo. Então ele vai roubar os elétrons do hidrogênio e o hidrogênio vai ficar positivo. É isso que acontece dentro de um ácido, tá bom? Gente, até agora tudo bem? Até agora tudo paz? Até agora tudo sucesso? Até agora tudo amor? Até agora tudo ódio? Até agora tudo sossegado? Tudo na paz? Sucesso, perfeito. Perfeito, 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 tá? Então, assim, isso é bem legal também de falar, né? Quer ver alguns ácidos que a gente vê no nosso dia a dia? Temos, por exemplo, HCl, tá? HCl é o nosso suco gástrico, tá? Sabrina vai que a prova cobra, né? Nosso suco gástrico. Temos também o HCN, que é o que usa para fazer o nylon, HCN, tá? E também, deixa eu ver outro. H2S, tá? Que ele é o cara que dá o cheiro de ovo podre, tá? Temos quem mais? Deixa eu pensar. H2SO4. Esse aqui tem na bateria do carro, tá? Se eu não me engano. Quem mais tem? Calma aí que eu sou ruim de memória, gente. Tem um H2SO3. Não, mas pra que usa? Tá. H2SO3, ele é pra... É o choro que faz você chorar quando você corta cebola, tá? Choro cebola. Vou botar só cebola. O cara que faz a gente chorar quando a gente corta cebola, tá? E tem o H3PO4, tá? Que é o cara que tá no refri, o gás do refri. Tá lá no refri também, tá? Tá lá na composição. Show? Tem mais um que eu tô esquecendo. Ah, HNO3. Como é que eu... Pô, mais legal. Não lembro se era 3 ou 4. Enfim, é o explosivo, tá? Todo explosivo tem isso aqui. Show? Então, galera, esses são os que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Tá presente em tudo. O ácido, muita gente acha que o ácido, que o ácido é mega corrosivo, que se eu encostar no ácido, nem todo ácido é assim, tá? A força do ácido, inclusive, não é medida pela quanto ele é corrosivo, tá? Não é, tá? Eu vou explicar isso pra vocês. Vou botar uma classificação, vou montar um quadro. Nossa, vai dar um trabalho do caralho. Vou dar um exemplo aqui, eu vou dando exemplos, é melhor, tá? Nós temos alguns tipos de ácido, temos algumas maneiras de classificar o ácido, tá? Vamos, por exemplo, botar aqui o HCl, tá? 2O, HCl, H+, mais Cl menos, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Eu tenho aqui o que nós chamamos de hidrácido. O que que é um hidrácido? É um ácido que não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, é um hidrácido, tá? E se tiver oxigênio? Se tiver oxigênio, vai ser um oxiácido, tá? Vamos lá. Esse aqui também, mais específico, esse ácido aqui, olhando para ele ainda, olhando para ele aqui ainda, ele tem uma coisa muito importante, tá? Ele tem um hidrogênio só, então ele só libera um H+. Então ele é o que a gente chama de monoácido. Mono de um, tá? Ou seja, um ácido que só libera um H+. Monoácido, tá? Show de bola? Aqui. É importante saber isso também, tá? Eu vou falar de força com vocês aqui também. A gente tem que saber também, uma coisa muito importante, é justamente a volatilidade do ácido. O que é a volatilidade? É a capacidade dele de ser volátil, é a temperatura de ebulição. Quanto menor a temperatura de ebulição, tá? Enfim, para a gente saber se um ácido é volátil ou não, tá? Nós temos que saber uma coisa. Ele vai ser volátil, tá? Ele vai ser volátil quando ele for hidrácido, tá? Ou seja, quando eu tiver um hidrácido, ele vai ser volátil, tá? Só tem uma exceção para isso, que é o HNO3, tá? Que ele é um oxiácido, mas ele é volátil também, tá?
Então, assim, esse drácido aqui, a gente já pode falar que ele é volátil, tá? Mas se for oxiácidos, Lucas, então ele é o que a gente chama de fixo, tá? Ou seja, a temperatura de ebulição dele não diminui nem aumenta, não muda, tá? É fixo. Show de bola? Oxiácido fixo, tá? Não é volátil. E a força do ácido? Como é que a gente sabe se esse ácido é forte ou não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na tabela aqui, tá? A gente faz um cálculo para isso, né? A gente calcula o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas totais, tá? Totais, tá? Então, como a gente vai fazer isso aqui? Vamos olhar lá nesse ácido aqui, tá? Temos dois íons, não temos? Não temos? Calma aí. Ah, não, tá. Não, calma. Caraca. Calma aí, gente, que eu tô. Me fez coçar a cabeça aqui agora. Ah, tá, nem precisa, tá? A gente usa essa fórmula aqui quando a questão dá, principalmente estequiometria, né? Quando a questão dá, tipo, eu tenho X moléculas ionizadas no total de X ácido, tá? Mas tem um macetinho bem mais fácil da gente ver, que eu acho que eu vou passar pra vocês, que é bem melhor, tá? Temos aqui 0% de força, tá? 5%, 50% e 100%, tá? Força do ácido. Vamos fazer dois aqui, é um macetinho, tá? Decora essa tabelinha aqui. Eu nunca peço pra decorar as coisas, mas isso aqui é bom, tá? Oxiácidos, tá? Vamos lá. Você vai fazer o quê para determinar a força no oxiácido? Vamos supor que eu tenho o HNO3. Você vai diminuir o número de oxigênio pelo número de hidrogênio, só isso. Então, se eu tenho 3 menos 1, tá? 3 menos 1, eu tenho 2, tá? Tenho 2, tá? Então, vamos lá. Oxiácido. Oxigênio menos hidrogênio. Fiz essa continha aqui, achei 2, não é? Do HNO3. Achei 2. Então, aqui, ó, tenho. Se eu tiver 2, ele vai ser um ácido forte, um oxiácido forte. Se sobrar 1, ele vai ser médio. E se sobrar 0, ele é fraco, tá? Show de bola? E no hidrácido, como é que a gente faz? Vou aqui pra vocês. Hidrácido, tá? Os demais ácidos são fracos, tá? HF, o ácido com flúor, ele é moderado, tá bom? E o ácido forte é qual? Quais são os ácidos fortes? São 3 só que você tem que saber, tá? HCl. Caraca, quais são mesmo, cara? Hoje tô com memória ruim, gente, desculpa. Ah, tá. HBr2, tá? E temos o HI também, tá? Só tem que saber essa tabelinha aqui só, tá? Show de bola? Gente, tranquilo até agora? Bem tranquilo essa tabela também, né? Bem macetada. O volátil, isso, sim, sim. Reage rápido facilmente, tá? Então, assim, é mais fácil até dele evaporar, assim, tá? Sim, é ácido fluorídrico, isso mesmo, tá? Isso mesmo, HF. Caraca, puxou no fundamento, gostei, gostei. Ih, gente, tá tranquilo? Tá de boa? Essa matéria é bem, né, leve, é tipo, depois a gente dá uma exercitada nisso aqui, de boa, isso aqui é tipo, mamão com açúcar, tá? Mamão com açúcar. Galera, tá tranquilo? Preciso que vocês falem no chat pra saber se volto, se tá de boa, continuo. Você e a mim, Theo e mim. Falem pra mim, tá de boa, tá paz? Tranquilo, show de bola, tranquilão, né? De boa. Aqui é mamão com açúcar, tá? Então, assim, vou dar mais uns exemplos aqui pra você, ó. Vamos olhar aqui. Eu vou puxar um ácido, vou botar H2SO4, isso aí. H2SO4, melhor. Vai dar um, mas é melhor esse aqui. Vamos dar uma olhada nele aqui, tá? Ele tem dois hidrogênios, né? Primeiro vamos olhar a composição dele. Ele tem oxigênio, então a gente já sabe que é um oxiácido, tá? O oxigênio, já tá no nome, tá?
já sabe que é um oxiácido. Ele tem 2 hidrogênios, então ele é um diácido. O outro era mono, né? Esse aqui é 2, diácido, tá? Diácido. Vamos lá. Ele é um oxiácido, tá? Então, eu falei aqui em cima que seria um oxiácido, ele é fixo. Então ele não é volátil, ele é fixo, tá? Vamos ver a força dele? 4 menos 2, 2, né? Então ele é um ácido forte, né? Então ele é forte, tá? Cara, só isso, tá? Aí você pode fazer em todo ácido. Pega uma listinha de ácido e vai fazendo essas classificações que vai ajudar vocês bastante, tá? Sobre nomenclatura, vamos lá. Meio que eu tô precisando do meu justificar isso. Tá, vamos lá. Tá, hidrácido. Deixa eu explicar assim que é melhor, tá? Hidrácido. Como você vai dar nomenclatura pro hidrácido, tá? Você sempre vai pôr no final hídrico, tá bom? Hídrico. Sempre, tá? Sempre vai ser hídrico, tá? Ácido, quer ver? Por exemplo aqui, vamos lá. Vamos olhar aqui. O que a gente usou aqui? Ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico. HCN, que eu falei aqui em cima com vocês. Ácido cianídrico, tá? Sempre vai ser esse mesmo esquema, tá? Vai pegar o composto que tá do lado e vai botar ícone no final, tá? De bola? De boa? Sobre. Tá. Sobre oxiácido, a gente vai nomear ele de duas formas, tá? Temos duas maneiras de descrever um composto oxiácido, tá? Diferente do hidrástico, nós temos o hídrico, tá? Nós temos o ico e o oso no final, tá bom? Ico e oso, tá? Toda vez que a gente for fazer nomenclatura, a gente tem que se atentar ao tipo de ácido que a gente está falando, tá? Sempre prestem atenção no tipo de ácido que a gente está falando. Tem exceções, tá bom? Vocês têm que pegar e fazer essa análise sempre que a questão estiver falando de alguma coisa de ácido, tá? Porque, assim, você vai pegar, vai fazer essa parada aqui na prova e você dá um mole desse falando que um ácido que é fraco é forte, ou o contrário, ou moderado, você vai perder ponto. Porque, assim, cara, é uma coisa que, assim, é de cair o cu da bunda mesmo, não tem o que falar, tá? É, é papo de fechar a prova e ir embora, porque é um bagulho muito fácil, tá? Muito fácil. Enfim, cara, pra gente determinar o oxiácido, a gente tem que usar NOx, tá? E é foda. Foda NOx é foda, tá? Eu vou tratar de NOx com vocês, então, no momento agora, não esquenta muito com isso. Que eu vou falar de NOx na próxima aula, que é melhor me livrar logo de NOx com vocês, pra vocês ficarem de boa, tá? Tem uma tabelinha. Deixa eu ver se eu acho essa tabelinha aqui, depois eu vou até mandar pra vocês, tá? Aqui. Ó, se o NOx for mais um ou mais dois, vai ser o ácido, tá? Ácido mais hipo, tá? Vai ser o ácido hipo, não sei o que lá, entendeu? Hipo, aí vai ser o nome, tá? Do elemento, e o oso no final, tá? O oso que nós vimos aqui, tá? Sempre. E se for 3 ou 4, como vai ser? Vai ser ácido, tá? Vai pôr o nome e no final vai ter oso, não vai ter o hipo, tá? E se for 5 ou 6, o número do NOx? Eu vou ver NOx com vocês na próxima aula. Eu vou me livrar logo disso, tá? Antes da gente começar com base, eu vou falar de NOx. Vai ser ácido, tá? Ácido, o nome do elemento, tá? Que é do lado dele. Tipo, ácido cloro, por exemplo. Clorídrico, tá? Hipocloroso, enfim, entre outros, tá? O nome e você vai usar ico no final, tá?
E se for mais 7? Ó, mais 5 aqui, mais 7, tá? Como você vai dar a nomenclatura disso aqui? Você pôr ácido, mais per, aí vai pôr o nome e o ico, tá? Só isso. Esse é a tabela de nomenclatura. O oxiácido é 1000 vezes mais difícil de dar nomenclatura do que o hídrico. Você só joga o hídrico no final, tá? Do que o hidrácido, quer dizer, você só joga hídrico no final, tá? Gente, matamos ácido. Tranquilo? Alguma dúvida que ficou aí? Hoje a aula foi curtinha, até porque nem teve muita gente, então acaba que nem compensa eu avançar tanta matéria, porque senão o pessoal vai ficar perdido depois.